Graça e paz. Eu sou o Reinaldo Alexandre e este canal simples que você está vendo aí é a forma que a Bíblia diz. Um dia desse eu estava vendo um filme de ficção, esse filme que abre portais e as pessoas passam por ele para vivenciar, né, uma nova dimensão. E eu estava pensando, gente, isso acontece com a gente no dia a dia. Todos os dias entramos em portais diferentes daquele que nós vivemos nele. Aqui na Terra nós temos o portal do comércio, temos o portal da agricultura, temos o portal do transporte, temos o portal da medicina, temos inúmeros portais aqui na Terra, né? São mundos diferentes daquele que a gente vive nele, mas que entrando por esses portais acabamos nos interagindo, né, com as pessoas que vivem nesses portais, nesses mundos. Na medicina, por exemplo, quando nós procuramos um médico e pagamos uma consulta, ali nós estamos comprando daquele portal, daquelas pessoas que vivem naquela dimensão, um pouco do conhecimento que eles têm daquela dimensão, a dimensão da medicina, né? As pessoas que estão dentro do portal da medicina conhecem de medicina e entramos ali para poder comprar um pouco de conhecimento deles. Quando eu olho, por exemplo, para a questão, por exemplo, de Israel, de Jesus, né? Não podia faltar, João Batista como um bom judeu, não podia faltar nele linguagem de figura, uma linguagem de figura. E no capítulo 3, no versículo 10, João Batista fala que o machado já foi levantado para cortar a raiz da árvore. O julgamento de Deus, o tempo do julgamento de Deus estava chegando e o machado já estava levantado para cortar a raiz da árvore. A raiz da árvore ali, entendo que é o sistema religioso mosaico, aquele sistema hipócrita. Jesus, numa linguagem popular, Jesus disse que os fariseus eles andavam milhares e milhares de quilômetros atrás de um seguidor. E quando eles achavam esse seguidor, eles faziam desse seguidor 2 vezes mais amante do inferno, ou seja, a vida da pessoa piorava 2 vezes mais do que o estado anterior, porque eles faziam ele se afastar de Deus ainda mais, distanciavam ele de Deus 2 vezes mais do que ele estava distanciado antes. Ali nós vemos ali João Batista usando essa linguagem figura, porque Jesus ele disse que ele não sabia o dia nem a hora que haveria de acontecer aquele julgamento ali, previsto por João, no capítulo 3. Mas ele sabia que o julgamento seria naquela geração, se levarmos em consideração uma geração de 70 anos. Jesus havia nascido na última geração. Ele havia nascido para trazer um juízo sobre aquela última geração, um julgamento sobre aquela última geração. Aquele sistema religioso ali, ele havia contaminado toda a terra. Ele havia ensinado toda a terra a rejeitar a pedra angular. Ele havia a pedra de esquina. Aquele sistema religioso não se alicerçou na pedra angular. E, além de não se alicerçar, ensinou os reis da terra a não se alicerçarem também. Ali, naquela região, havia um comércio ali, uma rota comercial ali de 4.000 anos, ali na região do Mediterrâneo. Mas se tem relato de uma rota comercial saindo do Mediterrâneo, indo até a China e voltando. Ou seja, quando a Bíblia fala que a grande prostituta, né, a grande meretriz, havia contaminado os reis da terra, ela havia contaminado uma grande multidão mesmo de reis em todo o mundo, porque a rota comercial ali era muito extensa. Muitas, não só reis, mas grandes pessoas influentes no comércio, na política, eram contaminados também por ela também, podemos chamar esses também de rei, se assim quisermos. Então a religião que havia rejeitado a pedra angular era uma religião prostituta, e havia chegado o tempo do julgamento dela. Era o fim da lei de Moisés, do império, né, da lei de Moisés, sobre as pessoas daquela época. Ela já não mais poderia subjugar as pessoas, porque o grande rei, né, o pai da eternidade, citado por Isaías, estava ali agora,
para poder, como um machado, para poder cortar aquela raiz, a raiz mosaica, aquela raiz, aquela religião hipócrita, que em vez de aproximar as pessoas de Deus, se afastavam porque rejeitavam a pedra de esquina, a pedra angular. Jesus, ele é chamado de diversas maneiras, né? Usado diversas linguagens de figura no tocante a Jesus. Numa passagem a gente vê ele sendo chamado de o machado, na outra passagem vemos ele chamado de a videira verdadeira. Aquela geração de religiosos ali, ela havia rejeitado a videira verdadeira, ou seja, aquela religião que tinha ali em Israel, ela não era a religião verdadeira, ela não era videira verdadeira. A lei de Moisés não era videira verdadeira. A videira verdadeira ela é aquela que estava ali agora sendo rejeitada, sendo desprezada, caminhando, né, para subir no madeiro e morrer, porque as ideias dele eram diferentes das ideias daquelas pessoas, daqueles religiosos da época. Era uma ideia completamente diferente no tocante a servir a Deus, e aqueles religiosos não admitiam um pensamento contrário ao deles, porque eles desfrutavam daquele entendimento, eles desfrutavam daquele conhecimento e não queriam abrir mão daquele conhecimento, porque de alguma maneira eles se beneficiavam daquele conhecimento religioso que eles tinham, daquela manipulação religiosa que eles faziam em cima da lei de Moisés, obrigando pessoas a seguir uma coisa que nem eles mesmos seguiam, porque era impossível uma pessoa se justificar por intermédio da observância daquelas leis. E eles, sabendo que era impossível uma pessoa se justificar observando aquelas leis, eles obrigavam as pessoas a observar, mas eles mesmos não observavam aquela lei, porque eles sabiam que aquela lei não podia aperfeiçoá-los diante de Deus. Era uma religião hipócrita, uma religião que contaminava os reis da terra, ensinando-os a rejeitar a pedra angular, ensinando-os a se afastar da videira verdadeira, né? E ali, Deus, naquele momento, ele achou por bem cortar, acabar com aquele sistema. Jesus, ele não sabia o dia nem a hora, mas ele sabia que a sua geração era a última geração que viveria debaixo daquele sistema religioso. A sua geração era a última geração que ia ser subjugada por aquele sistema religioso. Nenhuma religião mais, nenhuma geração mais haveria de ser subjugada por aquela religião, por aquele sistema religioso, porque ele tinha vindo para pôr fim. Ele era um machado colocado ali, suspendido, né, pronto para cortar a raiz da árvore, pronto para cortar a lei mosaica sobre o povo de Israel. E assim ele o fez. Ele pôs fim à lei mosaica com a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Eu vou ficando por aqui, o meu espaço no celular é pouco. Eu deixo um forte abraço para você, graça e paz.